Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Vamos fazer várias leituras agora no começo, de trechos que vamos estar mencionando no decorrer do estudo. Atos capítulo 14. O final do capítulo descreve o final da viagem que Paulo e Barnabé fizeram. Diz o versículo 23: havendo-lhes por comum consentimento eleito anciãos em cada igreja, orando com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Repare a palavra anciãos no plural, anciãos em cada igreja. Agora no capítulo 15, um texto um pouco maior, capítulo 15, versículo 1. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidades conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Repare esse final do versículo 2, aos apóstolos e aos anciãos. Versículo 6, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos, para considerar esse assunto. Versículo 22, então pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia. Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens distintos entre os irmãos, e por intermédio deles escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia e Síria e Cilícia, saúde. Depois temos o conteúdo da carta que eles enviaram. Vamos agora para o capítulo 20, Atos capítulo 20, versículo 17. Atos 20, 17. E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciãos da igreja. Versículo 28, Paulo diz para esses anciãos: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho em que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Mais para frente agora na epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 1, Romanos capítulo 13, versículo 1. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. O assunto continua, mas isso é suficiente nesse trecho. 1 Coríntios capítulo 11, vamos ler o versículo 3, que é bem conhecido, também mostra esse princípio da ordem que Deus estabelece em tudo. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 3: quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Uma ou duas folhas para frente, capítulo 14, versículo 33. O versículo 32 do capítulo 14 diz que os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, e diz o versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. Agora em 1 Tessalonicenses capítulo 5,
1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor, e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Um pouquinho mais para frente, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Todos os versículos bem conhecidos. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, poderia ser traduzido o serviço do bispo, excelente obra deseja. Mais para frente em Hebreus agora, final da Epístola aos Hebreus, capítulo 13, versículo 17. Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos guias e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. E finalmente 1 Pedro capítulo 5, versículo 1. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que são entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de ânimo pronto, não como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Só esses versículos que vamos ler. Obviamente não vamos considerar em detalhes todos os trechos, mas eu creio que eles nos ajudam a ver alguns pontos importantes sobre o assunto do presbitério. Alguns anos atrás esse assunto já foi tratado aqui juntamente com os irmãos, mas de uma forma bem resumida, numa reunião só. Os irmãos pediram agora que fosse tratado em mais detalhes um pouco. Eu tentei dividir o assunto em 3 partes principais, em 3 reuniões, pensando hoje sobre o que é, como funciona o governo numa igreja local, qual que é a forma que esse governo assume. Nós falamos às vezes em presbitério, mas nem sempre fica muito claro o que é o presbitério, o que queremos dizer com isso. Semana que vem, se Deus permitir, podemos pensar sobre a formação desse presbitério. Como é que é constituído um presbitério numa igreja local. E na terceira semana, se o Senhor nos preservar até lá, podemos pensar sobre as funções dessa liderança, o que eles devem fazer no contexto de uma igreja local. E para começar o assunto de hoje, eu queria começar bem do básico mesmo, aquilo que todos nós sabemos, mas para começar edificando com calma, começar estabelecendo o fato de que Deus é um Deus de ordem e tudo que Ele faz manifesta essa ordem. Então na igreja não poderia ser diferente. É um princípio geral que Deus age dessa forma. O texto de 1 Coríntios capítulo 14 diz que Deus é assim. Deus não é Deus de confusão, mas de paz. E se você ler o contexto de 1 Coríntios 14, confusão ali quer dizer falta de ordem. Deus não faz as coisas de qualquer jeito, cada um faz o que acha melhor fazer. Deus é um Deus de ordem. E nós vamos ver esse princípio geral aplicado em quase todas as áreas da nossa vida. Aquele trecho de Romanos 13 mostra esse princípio aplicado à sociedade. Mesmo no meio dos incrédulos, Deus estabeleceu ordem. As autoridades que há foram instituídas por Deus. E por isso nós, os salvos, estamos sujeitos a essas autoridades, mesmo que elas sejam incrédulas. Porque é um princípio que é assim que Deus age. Deus é contra a anarquia. Deus é contra a liberdade no sentido que muitos pensam que liberdade é.
a liberdade para fazer o que eu bem entendo. Deus não age assim. Ele não age assim na família. É um princípio bem conhecido nosso, dos irmãos e das irmãs aqui presentes hoje, que Deus estabeleceu ordem dentro da família. 1 Coríntios 11, que nós lemos, fala um pouco sobre isso. O homem é a cabeça da mulher. Lemos dos filhos sendo obedientes aos pais, em Efésios capítulo 6. E esse aspecto daquele princípio também fica bem evidenciado na palavra de Deus. Até mesmo na divindade existe essa ordem. Novamente voltando para 1 Coríntios 11, 3, Deus é o cabeça de Cristo, não indicando uma superioridade, mas indicando que o Filho, para que os propósitos de Deus sejam cumpridos, o Filho sujeitou-se à liderança do Pai. Parece difícil para nós, é difícil para nós realmente entendermos como isso funciona, mas não há como negar que o princípio é aplicado ali também. O Filho voluntariamente sujeitando-se ao Pai, para que a vontade de Deus seja feita. Então em todos os aspectos da nossa vida, quando Deus age, Ele age dessa forma, sempre com autoridade, sempre estabelecendo liderança e liderados. É uma forma de Deus agir. E seria normal, diante dessas coisas apresentadas na Bíblia, seria normal nós encontrarmos esse princípio sendo aplicado também na igreja local. Nós temos um exemplo muito claro disso lá em Atos capítulo 15. E por isso eu li alguns versículos daquele capítulo, onde vemos um problema sendo tratado de uma forma bem ordeira, por uma liderança. Surgiu um problema na igreja em Antioquia, que tinha as suas raízes na igreja em Jerusalém. O texto, nós não lemos o capítulo todo. Se você não conhece e quiser ler depois, fica fácil de entender o que aconteceu. Alguns irmãos saíram de Jerusalém e viajaram para Antioquia, e chegando lá começaram a ensinar uma heresia muito séria, dizendo que a salvação não dependia só da fé no Senhor Jesus Cristo, dependia também da circuncisão. E provavelmente eles estavam usando a autoridade de Jerusalém para isso. Olha, nós viemos de Jerusalém, os apóstolos estão lá é o berço, foi a primeira igreja. Então esse ensino nosso vem com essa autoridade de Jerusalém. E surgiu um problema muito sério na igreja em Antioquia. Então os irmãos escolheram alguns irmãos entre eles, para que fossem para Jerusalém, e como eu tentei destacar na leitura, fossem reunir com os apóstolos e os anciãos, para tentar resolver aquele problema. Chegando em Jerusalém, eles reuniram-se, não a igreja toda, mas os apóstolos e os anciãos. E o capítulo descreve como eles conversaram e chegaram a uma conclusão, dirigidos por Deus. E depois que a conclusão foi tomada, reuniu-se então toda a igreja. A conclusão foi transmitida para a igreja, nós vemos a partir do versículo 22, e foi enviada por carta também para a igreja em Antioquia, deixando bem claro que aquele ensino falso não era o ensino ensinado em Jerusalém, não havia surgido lá. Alguns irmãos que saíram de lá levaram esse ensino, mas a igreja não concordava com isso. Nós vemos ali naquele capítulo o problema sendo tratado, não pela igreja toda, mas por um grupo de irmãos que são chamados de anciãos. A palavra presbítero, que nós usamos com mais frequência hoje, é simplesmente a transliteração para o português da palavra grega que quer dizer anciãos, uma pessoa com mais experiência. Uma palavra hoje que tem uma conotação religiosa para nós aqui no contexto da igreja, mas é uma palavra grega que simplesmente quer dizer alguém de mais idade. Os irmãos aqui têm reparado que faz alguns anos já, que para fazer a leitura da Bíblia eu preciso colocar óculos. O oculista, o oftalmologista que receitou esses óculos, ele disse que o meu problema é presbiopia, não é miopia, nem alguma outra pia, mas é presbiopia. O mesmo prefixo presbítero, literalmente visão de velho, visão já cansada. E essa palavra presbítero simplesmente quer dizer alguém com mais experiência, alguém com mais idade.
é a palavra traduzida lá em Atos 15, os anciãos, os presbíteros. Um grupo de irmãos reuniu-se para discutir o problema, e a decisão deles foi comunicada depois para a igreja. Não reuniu-se a igreja toda para tentar chegar a uma conclusão, reuniu-se apenas um grupo de irmãos, os anciãos, os presbíteros. O texto de Hebreus capítulo 13 concorda com isso, quando a igreja é instruída a obedecer os vossos guias. Obediência deve-se a alguém que tem autoridade, e para a igreja que recebeu aquela carta, o escritor diz: obedecei a vossos guias. Então eu creio que nós podemos estabelecer claramente esse princípio na palavra de Deus, o princípio geral, que Deus sempre age com ordem, e quando Ele cria uma coisa, Ele estabelece hierarquia, Ele estabelece liderança nessa entidade que Ele criou, seja a sociedade, seja a família, seja a igreja, e na igreja essa ordem se manifesta através de um presbitério. Agora alguém poderia argumentar que Atos capítulo 15 é apenas um exemplo, e nós não podemos basear a nossa prática hoje apenas num exemplo, não temos uma instrução clara em Atos 15, não somos instruídos lá em Atos 15, olha, quando surgir um problema, faça como eles fizeram. Temos apenas o relato do que aconteceu. Então por que obedecemos aquele exemplo? Por que seguimos aquele exemplo? Então, lembrando de coisas bem básicas, Deus nos ensina na sua palavra basicamente de 3 formas. Ele nos ensina por princípios. Princípio nesse contexto quer dizer uma verdade que se aplica em muitas áreas da vida. Ele nos ensina por preceitos, que quer dizer uma instrução clara, uma ordem, um mandamento, alguma coisa, faça isso. E ele nos ensina também por exemplos, por práticas de outros servos de Deus. Se nós cremos que a Bíblia é perfeita, e todos aqui concordam comigo que ela é, então não tem nada na Bíblia que é supérfluo, e não falta nada na Bíblia. Então os exemplos que estão ali, têm uma razão de ser. Por que Deus incluiu aquele caso de Atos? Por que Ele deu tanta atenção aos pormenores daquela reunião em Atos capítulo 15? Nós vamos chegar à conclusão que os exemplos apresentados na Bíblia são apresentados por uma de 2 razões: ou para nos mostrar o que não fazer, como em Atos capítulo 5, quando lemos de um casal mentindo para a liderança da igreja e sendo julgados imediatamente por isso, ou um exemplo do que devemos fazer, como em Atos capítulo 15. E quando nós temos um princípio geral que apoia uma prática, quando temos uma prática que não está em conflito com nenhum preceito da palavra de Deus, então nós temos um exemplo a ser imitado. Pense na questão da submissão dos filhos aos pais, por exemplo. Temos o exemplo na palavra de Deus de Isaac, por exemplo, um filho submisso ao seu pai, quando Abraão e Isaac subiram o monte Moriá. Esse exemplo de Isaac sendo submisso ao seu pai combina com aquele princípio geral que destacamos hoje, que Deus é um Deus de ordem, e combina com a instrução específica de Efésios capítulo 6, que diz que os filhos devem ser sujeitos ao pai. As 3 coisas estão juntas. O princípio geral é ilustrado na atitude de Isaac, a ordem clara é vista sendo praticada por Isaac, então sabemos que o exemplo de Isaac é um exemplo digno de ser imitado. E quando nós olhamos para Atos capítulo 15, e vemos aquele exemplo de como a igreja em Jerusalém tratou aquele problema, nós vemos uma prática, um exemplo, que combina com aquele princípio geral da ordem de Deus ser um Deus de ordem, de fazer tudo de uma forma ordeira. E não vamos encontrar nenhuma instrução no Novo Testamento que entre em conflito com aquilo que vemos sendo feito em Atos capítulo 15. E vemos assim que aquele exemplo está em harmonia com o restante do Novo Testamento. E entendemos que Deus colocou aquele exemplo ali, não só porque é uma história interessante, mas para nos ensinar como os apóstolos resolveram aquele primeiro problema, como nós podemos resolver problemas até hoje. Nós não temos os apóstolos, mas temos ainda anciãos levantados por Deus. Então esse exemplo de Atos capítulo 15 é extremamente proveitoso e instrutivo para nós ainda hoje.
Então temos um princípio geral: Deus age de forma ordeira. Temos uma ilustração de como isso se aplica na igreja local, mas em detalhes mais detalhados. Como que isso funciona? Como que é o presbitério? Anciãos. Será que todos os irmãos acima de uma certa idade então constituem o presbitério numa igreja local? Eu queria pensar rapidamente em duas coisas. Primeiro, 3 nomes que a Bíblia dá aos presbíteros no Novo Testamento. E em segundo lugar, 3 contrastes entre a forma de governo do Novo Testamento e formas de governo que existem no mundo hoje. Eu creio que isso vai nos ajudar a entender com mais clareza o que é um presbitério. Primeiro, quanto aos nomes. Presbíteros são chamados no Novo Testamento presbíteros, ou então anciãos. Como eu tenho tentado explicar, é a mesma coisa. Presbíteros em grego e ancião em português é a mesma coisa. Presbíteros, ou então bispos. Nós vemos, por exemplo, em 1 Timóteo, capítulo 3, lemos também hoje em Atos 20 e 28, os mesmos homens que são chamados no versículo 17 de Atos 20, presbíteros, são chamados no versículo 28, bispos. É a mesma pessoa, um outro nome dado a eles. Em Hebreus capítulo 13, eles são chamados de guias. Algumas versões da Bíblia usam lá em Hebreus 13, a palavra pastores. Mas a palavra usada ali no original é bem diferente da palavra pastor usada em outros textos, como quando o Senhor disse, eu sou o bom pastor, por exemplo. É uma palavra que indica alguém que vai na frente, alguém que mostra o caminho. Não é literalmente um pastor de ovelhas. Então esses homens são conhecidos por esses 3 nomes: presbíteros ou anciãos, bispos e guias ou líderes. Alguns acrescentam a palavra pastores. E não seria totalmente errado falar assim, porque nós vemos hoje, tanto em Atos 20 como em 1 Pedro capítulo 5, que os presbíteros são ordenados a pastorear o rebanho. Então eles fazem o trabalho de pastor. Mas ao mesmo tempo é bom nós sermos criteriosos e perceber que na Bíblia os presbíteros nunca são chamados de pastores. Então os 3 nomes que a Bíblia dá para eles são presbíteros, bispos e guias. A primeira palavra destaca, como já tenho enfatizado, a experiência deles. Não são pessoas novas. Imaginamos, obviamente, experiência espiritual. Não é tanto a idade física, é a idade de salvo. Uma pessoa muito velha que se converteu ontem, ainda é um novo convertido. Ainda é, na linguagem de 1 Timóteo capítulo 3, um neófito. E esses são claramente excluídos do presbitério. 1 Timóteo 3 diz que o presbítero não pode ser um neófito, não pode ser alguém novo na fé. Tem que ser alguém com experiência. A palavra bispo indica alguém que está olhando por cima, olhando mais longe, alguém que está vigiando e atento. Indica mais a atenção desses homens. E a palavra guia ou líder indica alguém que vai na frente para mostrar o caminho, indicando a liderança que eles possuem. Então, se você juntar essas 3 palavras, um ancião com experiência, um bispo com vigilância e um guia mostrando o caminho, tomando a iniciativa, não alguém que fica mandando os outros fazer, mas alguém que faz, então fica mais fácil entender quem são aqueles que Deus vai levantar no meio da igreja para servirem no presbitério. Também é proveitoso pensar nesses 3 contrastes que eu mencionei. Existem 3 formas de governo no mundo que são bem conhecidas hoje em dia e que são em contraste com o governo de uma igreja local. O primeiro delas é a ditadura. Uma pessoa tomando todas as decisões e decidindo tudo que será feito. Para nós hoje, pelo menos aqui nessa parte do mundo, a palavra ditador tem uma conotação muito ruim. Nós não conseguimos pensar num ditador bom. Um ditador é sempre alguém ruim. Mas essa é uma associação que nós fazemos. Porque na realidade o governo de Deus é o governo de uma pessoa só. Quando o Senhor Jesus instituir o reino dele aqui durante o milênio, ele será o rei dos reis e senhor dos senhores. As decisões serão tomadas por ele, unicamente por ele. E uma ditadura, ela vai ser boa ou má, dependendo se o ditador for bom ou mau. Em se tratando de seres humanos,
Eu acho que é impossível pensar num ditador bom, porque os homens são falhos. E quando alguém tem toda a autoridade para decidir o que ele quiser, fatalmente ele vai acabar sendo levado pelo orgulho a fazer decisões egoístas. Então, em termos humanos, talvez essa associação faz um pouco mais de sentido. Mas, independentemente disso, essa ideia de uma pessoa governando é a ideia comum no cristianismo hoje. Em relação às igrejas dos homens, as instituições estabelecidas pelos homens, é comum haver uma pessoa com autoridade suprema. Uma pessoa responsável por uma igreja local, numa localidade, uma pessoa responsável por várias congregações, ou no caso extremo, um homem responsável por todas as congregações de uma determinada religião aqui na face da terra. Essa prática religiosa é tão antiga que a maioria das pessoas pensa que é a norma, que é o normal. Se você estudar livros que tratam da história do cristianismo, você vai ter muita dificuldade de descobrir exatamente quando começou isso. Foi nas primeiras décadas do cristianismo, logo depois da morte dos apóstolos, já começou a ser normal as igrejas serem governadas por uma pessoa só. Até durante a vida dos apóstolos já surgiram alguns casos assim, como o de Diótrefes, por exemplo. Um homem que é reconhecido como o homem que escreveu a obra clássica sobre o assunto da história, um homem de origem denominacional, ele defende essa prática dizendo que foi uma evolução daquilo que o Novo Testamento instituiu, uma evolução necessária e benéfica, nas palavras dele. Ele quer dizer que não havia outra opção. Por causa da natureza humana, era necessário que as coisas fossem mais centralizadas e que os vários presbíteros fossem governados por um bispo. E em seguida, numa região, houvesse um bispo regional e cada vez mais centralizado. Mas mesmo esses que reconhecem que acham que isso é uma coisa boa, reconhecem que isso não está no Novo Testamento. Você não vai encontrar nenhum historiador sério que vai defender que o Novo Testamento defende uma forma de governo que seja uma ditadura, que seja uma pessoa responsável pelas decisões. No Novo Testamento nós encontramos, toda vez que lemos do presbitério, encontramos a palavra anciãos no plural, ou bispos no plural. Eu tentei destacar na leitura hoje alguns exemplos. Os anciãos, seja em Jerusalém, capítulo 15, ou nas igrejas que lemos o capítulo 14, ou em Éfeso, capítulo 20, sempre os anciãos. A palavra só aparece no singular quando ela está descrevendo as características que algum indivíduo precisa ter se ele quiser ser um presbítero. No sentido genérico, você quer ser um presbítero? Então é assim que um presbítero precisa ser. Mas sempre que lemos de presbíteros agindo, sempre a palavra está no plural. Esse é o padrão, é o modelo apresentado nas Escrituras. Não é um modelo visto no mundo religioso hoje, mas como eu disse, até quem defende essa forma de governo centralizada admite que não era assim no começo. Outra forma de governo, que para muitos é o contrário da ditadura, é a democracia. Se na ditadura uma pessoa decide, na democracia todo mundo decide, a vontade da maioria é feita. Teoricamente, na prática realmente não funciona assim, mas teoricamente seria dessa forma. Nós vemos que isso também não é o tipo de governo que Deus estabeleceu. E voltando para Atos capítulo 15, creio que é a prova muito clara de que numa igreja local o governo não é uma democracia. Não reuniu-se a igreja toda, reuniram-se algumas pessoas, os anciãos, para discutirem o problema. Não é a questão de quem falar mais alto ganha, ou quem tiver mais apoiadores, mas uma liderança será reunida para discutir o problema. Mas tem uma diferença mais sutil um pouquinho, que seria o exemplo das monarquias que ainda existem hoje em dia. As monarquias, pelo menos hoje em dia, elas partem do princípio que algumas pessoas são de uma classe superior. Tem a nobreza e tem os plebeus. Ou em termos religiosos, tem o clero
e tem um leigo. E as pessoas que fazem parte da liderança, trazendo isso para o sentido religioso agora, as pessoas que fazem parte da liderança de uma igreja local seriam uma classe superior de salvos, que estariam acima dos demais. E é muito importante enfatizar que isso não é o modelo bíblico. Em Atos capítulo 20 e em 1 Pedro capítulo 5, duas vezes lemos a instrução dada aos presbíteros: o rebanho que está entre vós. 1 Pedro 5, pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, não sob vós, não debaixo de vocês, mas que está entre vocês. Na minha tradução da Bíblia, infelizmente, em Atos 20, foi traduzido sobre o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Mas você pode verificar depois em casa, acessando algum site da internet que te dá o texto original da Bíblia. É fácil pesquisar isso hoje. A preposição usada em 1 Pedro 5 é exatamente a mesma usada em Atos 20 e 28. O rebanho que está entre vós, o rebanho em que o Espírito Santo vos constituiu bispos. O ensino do Novo Testamento é que os presbíteros também fazem parte do rebanho. Os presbíteros também são ovelhas. Talvez por isso eles nunca são chamados de pastores, porque um pastor não é igual a uma ovelha. Ele tem uma natureza diferente, ele é de uma raça diferente. O pastor é um homem, a ovelha é um animal. Mas num rebanho espiritual, numa igreja local, existe liderança, mas essa liderança é composta também de ovelhas. Eles não são diferentes na sua natureza. São, usando as palavras de Tiago 5, que foram ditas em outro contexto, eles são homens sujeitos às mesmas fraquezas que nós. São ovelhas também, estão entre o rebanho. Uma igreja local não é uma monarquia, onde existe uma elite que está acima dos demais, mas é um rebanho de Deus, onde alguns homens serão levantados para servir a Deus. Talvez para ajudar a unir todos esses pontos que temos mencionado e tentar concluir essa primeira parte, podemos destacar as palavras de 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2 e de 1 Tessalonicenses capítulo 5. Nos dois textos que lemos, aparece a palavra obra. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Respeitar os anciãos, diz 1 Tessalonicenses 5, por causa da obra que eles fazem. No mundo, eu ia falar do mundo político, mas no mundo em geral, até no mundo religioso, as pessoas buscam liderança por alguma vantagem, um salário, uma posição de autoridade, algum benefício que terão com isso. Numa igreja local, o serviço de liderança é um serviço, não um cargo, não uma posição. E aqueles que fazem parte da liderança de uma igreja local, eles estão servindo a Deus no meio do rebanho de Deus. O texto de 1 Pedro capítulo 5 enfatiza isso. São ovelhas entre o rebanho, aos quais Deus deu a responsabilidade de tomarem as decisões. E eles estão tomando essas decisões conscientes de que estão servindo a Deus no meio de pessoas semelhantes a eles. Eles não são melhores do que o rebanho, mas receberam de Deus uma missão, um serviço, e procuram desempenhar esse serviço com temor de Deus. Esse é o padrão. Em toda igreja local haverá um grupo de irmãos que estará com a responsabilidade dada por Deus de servir a Deus na questão de liderança. Eles têm um pouco mais de experiência que os demais, por isso são chamados de presbíteros. Eles devem estar mais atentos do que os outros, por isso são chamados de bispos. Eles devem tomar a iniciativa e mostrar o caminho, por isso são chamados de guias. E eles estão servindo a Deus. Deus diz para eles, não como tendo autoridade sobre o rebanho, 1 Pedro capítulo 5, não como tendo domínio sobre o rebanho, mas Deus diz para o rebanho, obedecei a vossos guias. Então, se nós colocarmos essas duas instruções lado a lado, como dois lados de uma moeda, para a liderança Deus diz, não como tendo domínio, vocês não devem servir como se tivessem domínio, como se o rebanho estivesse debaixo dos seus pés. Para o rebanho Deus diz, obedecei a vossos guias. Você obedece
a quem tem autoridade sobre você. Pode parecer uma contradição, mas Deus diz para o presbítero: você não tem autoridade em termos de domínio. Deus diz para o rebanho: obedeça, porque ele tem autoridade. A autoridade de Deus é manifestada na igreja local, e quando os salvos alegremente submetem-se aos seus líderes, e quando os líderes humildemente servem a igreja, então vai haver paz. Você diz: bom, mas eu não sirvo os presbíteros porque eles não estão servindo a Deus, eu não obedeço a eles por causa disso. Ou o presbítero diz: eu não sirvo a igreja porque eles não me obedecem. Mas a função de um não depende da função do outro. Para a igreja, Deus diz: obedecei a vossos guias. É claro que pode haver um caso extremo dos presbíteros levarem a igreja para um caminho que está claramente contra a palavra de Deus. Aí é outra história, outras coisas vão ter que ser decididas. Mas em termos gerais, Deus diz para a igreja: obedeça. E Deus diz para a liderança: não como tendo domínio. Se o rebanho obedece, fica muito mais fácil. Se não obedece, Hebreus 13 diz: eles vão servir gemendo, mas vão continuar servindo. Não vai ser bom para o rebanho, vai ser pior ainda para a liderança, mas eles vão continuar servindo, mesmo que não são respeitados. Quando a liderança não age como deveria agir, ainda assim o rebanho deve obedecer. Vai ser mais difícil, mas esse é o caminho. Dois lados de uma moeda: obediência por parte do rebanho, serviço voluntário e humilde por parte da liderança. Então, de uma forma resumida, essa é mais ou menos a forma como o Novo Testamento apresenta o presbitério, como que funciona o governo numa igreja local. Não é uma ditadura, não é uma democracia, não é uma monarquia, é algo instituído por Deus conforme o princípio de ordem que Ele sempre estabeleceu, conforme o princípio que governa o próprio caráter de Deus. Ele escolhe, nós vamos ver na próxima reunião como que Ele escolhe aqueles que Ele sabe que poderão fazer esse serviço, e essas pessoas escolhidas por Ele, reconhecendo a sua responsabilidade, procurarão guiar pelo exemplo o rebanho, e o rebanho procurará seguir os passos desses líderes para a honra e para a glória de Deus. Deus ajuda a entender essas coisas, junto com aquilo que ainda podemos ver em outra ocasião. Amém.